Olá, muito boa noite para você que nos acompanha na nossa live de quinta-feira. Deixa eu abaixar um pouco o som aqui. Todos me ouvindo muito bem? Seja bem-vindo. Meu nome é Rolando Viviani e eu estou diretamente falando aqui do Instituto Quanin, onde a gente vai começar a nossa live de quinta-feira. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Lembra lá atrás quando eu falei para vocês que nós aqui do Instituto seguimos um determinado movimento para poder fazer toda a criação dos nossos cursos, como que a gente desenvolve tudo isso. E hoje eu vou começar esse ciclo de 3 dias. Nesse primeiro dia eu vou falar da primeira parte, na segunda-feira próxima eu vou falar da segunda parte e na outra quinta-feira eu fecho o ciclo com a terceira parte da nossa TDP. E o que significa essa tal de TDP? É a nossa teoria de desenvolvimento pessoal. É onde nós conseguimos compilar um grande número de informações e a gente aplica essa TDP não só para poder estudar e ganhar mais conteúdo, mas também para poder montar os nossos cursos ou a sequência de como a gente vai apresentar todas essas coisas. Então, sejam muito bem-vindos todos vocês que estão nos acompanhando aí, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. E o pessoal do Instagram, eu tô com um flipchart aqui, eu vou ter algumas coisas escritas, e para você que está no Instagram, vai aparecer ao contrário por conta da câmera. Então, use a sua imaginação para entender melhor o que eu vou escrever ali no flipchart. E eu estou hoje aqui diretamente do Instituto Quanin, na nossa sala de cursos, onde a gente transformou hoje num estúdio, porque amanhã a gente começa o nosso curso de Reiki que vai ser dado online e ao vivo. Toda a parte teórica, toda a parte de toda a parte prática e presencialmente somente a iniciação com toda a segurança, onde a gente vai escalonar as pessoas. Então eu já sei que tem algumas pessoas que estão entrando aí, que já estão inscritas para o nosso curso que começa amanhã, e amanhã a gente vai dar até uma palhinha de como vai funcionar tudo isso aí, vai ser super bacana, uma forma nova, nesse novo formato de mundo que está acontecendo muito online. Então, sejam todos muito bem-vindos para a nossa primeira parte da TDP. Você que entrou agora, hoje nós vamos falar da primeira parte da nossa teoria de desenvolvimento pessoal, que é composta de 3 partes. A segunda eu vou falar na segunda-feira e na terceira na próxima quinta. Então, se eu fosse você, acompanhava para você poder entender melhor como funciona as coisas para a gente. E aí, se você quiser aplicar, você vai poder aplicar em diversas áreas da sua vida. Ô Pri, manda depois aí um WhatsApp lá pro WhatsApp do Instituto para a gente poder falar disso. E hoje eu estou sozinho aqui, eu não tenho meu staff que me acompanha, mas eu sei que elas devem estar nos acompanhando aí. Então, boa noite, mãe, boa noite, Li, boa noite, galera que está entrando aqui pelo Facebook, pelo Instagram. Já passou um monte de gente que eu nem vi, eu vou ter que chegar bem perto aqui para poder falar disso. Então, vamos lá, como eu comecei a explicar, nós aqui do Instituto, a gente já vem trabalhando há muito tempo com essa parte toda de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da espiritualidade, então a gente já vem trabalhando muito disso, e a gente já teve acesso a muito conteúdo, né, ao longo desses últimos 20 e tantos anos aí, tanto eu como a Mi, a gente vem trabalhando e acumulando um monte de conteúdo e que a gente criou algumas alternativas, a gente criou algumas coisas que nos facilitam tanto para o nosso próprio estudo das coisas que a gente continua estudando, a gente não para, como também para criar os cursos e para desenvolver e desenrolar da melhor maneira possível para que isso seja colocado para as pessoas de uma forma bem mais fácil. Então, você vai ter acesso aqui a um conteúdo que é exclusivo do Instituto Quanin, em que a gente usa algumas teorias muito legais, e hoje eu vou falar da primeira parte, que é o ciclo do sucesso ampliado. Então a gente pegou uma teoria que é do super coach Anthony Robbins e a gente aprofundou alguns temas. Claro que não vai dar para falar nessa live tudo que a gente fala a respeito do ciclo do sucesso, mas eu quero dar uma dimensão para vocês sobre isso hoje, para que vocês possam entender e até mesmo entender
o que tipo de ajuda você precisa achar quando você tem uma dúvida, seja ela pessoal, seja ela profissional, seja ela empresarial. Você vai ver que o ciclo do sucesso ampliado e o que a gente vai colocar de conceito novo em cima do que o próprio Tony falou, né, vai dar uma visão um pouco mais ampla, vai abrir um canal de oportunidades. Então, como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de muita interação, gosto que as pessoas escrevam, então vamos escrevendo junto comigo aí as suas dúvidas e tudo mais, para a gente poder compartilhar. Então é o que eu sempre falo, a gente passa um conteúdo e a gente recebe o feedback de vocês e a gente constrói uma terceira coisa que serve para todo mundo poder aprender cada vez mais rápido tudo isso. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Eu quero saber de vocês aí, como é que tá a semana? Me trouxe uns assuntos muito legais. Ela falou na terça-feira de medo, ela falou ontem sobre depressão, foi super top. A gente teve uma repercussão muito boa, um monte de mensagens, pessoas, né? Ela vai continuar com esse assunto na terça-feira que vem. Então, eu quero saber de vocês aí, como é que tá essa semana de aprendizado? Como é que tá isso para a gente poder entender como que a gente vai direcionando os conteúdos para passar para vocês, para a gente poder entender se está legal, se não está legal, se o assunto é chato, se a gente não quer saber disso ou quer saber de outra coisa. Então, escreve para a gente aí, vai colocando nos comentários para a gente poder entender como que isso está funcionando dentro de vocês, né? Eu comecei lá segunda-feira falando, né? Na terça e ontem a Mi também veio falar e hoje eu vou começar um assunto completamente novo para a gente poder entender melhor como funciona a nossa TDP, ou seja, a nossa teoria de desenvolvimento pessoal. Tudo bom, galera? Então vamos lá, vamos escrevendo aí para a gente poder entender. Enquanto vocês escrevem, eu vou mandando ver na teoria. Então vamos lá, vamos começar aqui, vem comigo para o Flipchart. Vocês estão me ouvindo bem? Tanto o pessoal do Insta quanto do Facebook? Para a gente poder ver aqui, deixa eu ver como é que está isso. Então, o Anthony Robbins, ele criou uma teoria em cima do que ele chama de ciclo do sucesso. E como é que funciona exatamente isso? Ele começa dizendo o seguinte, esse ciclo do sucesso explica muito, né, por que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Porque ele começa com uma simples pergunta que é a seguinte, qual é o potencial do ser humano? Então me responde aí, escreve para mim aí nos comentários, qual é o potencial do ser humano? E aí ele diz, o potencial do ser humano é ilimitado. Então, é aqui, ó, potencial. Esse potencial do ser humano vai naturalmente levar para uma ação, ok? Então, eu tendo potencial, eu vou seguir para uma ação. Essa ação, inevitavelmente, vai me levar para um resultado, certo? E esse resultado vai abastecer o meu conjunto de crenças, ou seja, aquilo que eu acredito. Então, ele explica o seguinte, por que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres? Aí ele dá um seguinte exemplo, ele fala o seguinte, ele fala assim, imagine você olhando o panorama do mundo, e aí você fala assim, olha, puxa vida, o mundo tá ruim, né? Olha quanta coisa ruim acontecendo, olha quanta coisa que não tá funcionando, tal. Então, onde que tá esse pensamento? Tá naquilo que você acredita, nas suas crenças. Então, quando você tem esse pensamento negativo, naturalmente o que acontece com o seu potencial, aquilo que você pode criar, aquilo que você pode fazer, vai cair, né? Então, se eu acredito que o mundo está ruim, o meu potencial ele abaixa. Consequentemente, as ações ligadas a esse potencial também vão ser ruins. Então, muitas vezes eu nem vou fazer nada. Consequentemente, essas ações vão me levar para um resultado ruim. Claro, né? Porque eu acredito que o mundo está ruim. O meu potencial cai, as minhas ações caem ou até paralisam. E isso vai me dar um resultado ruim. E aí esse resultado vai abastecer novamente a minha crença. E aí você vai para aquela velha coisa que dizem o seguinte, tá vendo? Não falei que estava ruim? Olha aí a coisa toda. Então ele cria este ciclo. E aí ele fala da mesma forma, as pessoas que têm um mindset ou uma programação interna que são de prosperidade,
Eles olham, por exemplo, para o mundo e falam assim, o mundo está passando por determinadas dificuldades, espera aí, deixa eu enxergar onde que estão as oportunidades que eu posso aproveitar. O que ele está fazendo? Ele está usando essa crença ou o que ele acredita para abastecer o potencial dele. E aí o que acontece? O potencial dele é grande, porque ele está com uma mentalidade de abundância. Consequentemente, ele começa a agir, ele começa a fazer as coisas. E aí, claro que os resultados dele vão ser muito melhores. Por quê? Ele acredita que existem oportunidades mesmo em lugares ruins, ele abastece o potencial dele, que é grande, que leva para as ações deles que vão fazer com que a coisa aconteça e os resultados, consequentemente, vão ser muito bons. Então, essa é a teoria do Anthony Robbins. Procura aí no YouTube que você vai ver o ciclo do sucesso. É fantástico. Quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez, eu realmente fiquei bem, bem assim, empolgado, porque isso explica muita coisa do que acontece pelo mundo, do que acontece com as coisas, ou o que acontece com a gente mesmo. Né? Então eu assisti esse vídeo já muitas vezes para poder entrar ali nas entrelinhas, qual é a intenção dele para poder fazer isso, mas isso é um assunto para outro dia. Como eu falei para você, nem dá para explicar tudo aqui na nossa live, porque tem um tempo muito curto. Então, eu queria aproveitar e usar essa primeira parte da nossa TDP para explicar essa teoria do Anthony Robbins do ciclo do sucesso. Se você for tendo alguma dúvida aí, vai escrevendo para a gente poder bater um papo em cima disso, tá bom? Bom, então baseado nisso aqui, a gente ampliou isso e criou algumas teorias e eu quero compartilhar uma delas com vocês agora. Então é o seguinte, bom, se o que eu acredito me leva para um potencial que pode ser bom ou ruim, e isso me leva para ações e vai me dar um resultado, bom, como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Ou como é que eu posso resolver determinados problemas da minha vida olhando para isso aqui? Muito bom. Se, por exemplo, eu estou com um determinado problema e aí eu preciso achar um curso ou algo que vai me dar uma fórmula pronta, vai me dar uma fórmula pronta sobre determinadas coisas. Então, eu vou procurar alguém que me dê um curso que me forneça uma fórmula que faça com que as minhas ações possam ser assertivas. Então, eu vou seguir algo já pronto. E isso a gente chama de mentoria, ok? Mentoria. Quando eu tenho alguém que me auxilia, ok? Que me auxilia em algo para melhorar as minhas ações, né? Que vai fazer com que a roda gire. E essas ações vão me dar um determinado resultado. Então, a gente já começa a diferenciar aí quais tipos de profissional a gente precisa para resolver uma determinada demanda que a gente tem, ok? Tudo bem? Eu estou tocando no celular aqui, gente, porque ele tá. Eu esqueci de tirar uma função dele aí. Bom, então vamos lá. Então, se eu quero uma receita de bolo pronta para eu aplicar para me dar um determinado resultado, eu vou procurar um mentor ou uma mentoria. Tá cheio de mentoria sobre várias coisas aí. Parte financeira, parte de relacionamento, enfim. Ok? Muito bom. Se eu tenho uma determinada demanda, por exemplo, na minha empresa, e eu preciso fazer um mapeamento do que está acontecendo na minha empresa, ou seja, eu preciso enxergar melhor os resultados. Aí, que tipo de profissional eu vou procurar? Um consultor. Um consultor é uma pessoa especializada, uma consultoria, ela é especializada para poder fazer um mapeamento da coisa toda, para poder me entregar, olha, o resultado, principalmente aí se você é empreendedor na sua empresa, você contrata um consultor que vai fazer uma análise sobre os resultados que estão sendo apresentados para você. Então, olha só, o consultor ajuda a mapear os resultados, ok? Muito bom. Agora, se eu estou com um determinado problema, eu quero melhorar o meu potencial, quero enxergar ou entender melhor o meu potencial para poder aplicar ações, eu vou procurar um processo de
coaching. Então, o coaching serve para me levar do ponto A para o ponto B. O coach, na verdade, ele não vai dizer o que você tem que fazer, mas ele vai criar e usar algumas ferramentas para que você possa entender dentro do seu próprio conteúdo algo que melhore o seu potencial. Então, esse é o trabalho do coaching. Às vezes, o coaching pode também trabalhar aqui como mentor, fazendo uma mentoria para te ajudar a criar algumas estratégias de ações para te levar para um resultado. Então, se você precisa melhorar a sua performance, transição de carreira, relacionamento, financeiro, seja lá o que for, o coaching pode ajudar a melhorar esse potencial que você já tem. Pode melhorar isso e ele pode transitar aqui entre, né, o potencial e a ação, fazendo também um processo de mentoria. Tudo bem? Agora, se você identifica que os seus problemas são emocionais, se você tem problemas com as suas crenças, coisas mais profundas, você vai procurar o que a Mi falou ontem. Você vai procurar um serviço especializado de terapia com um psiquiatra ou um psicólogo. Eles são profissionais que são adequados para trabalhar questões emocionais. Então, um coach não trabalha questões emocionais, ele não está qualificado para trabalhar coisas emocionais. Um psicólogo e um psiquiatra é que são as pessoas mais indicadas para poder olhar isso. Muito embora algumas linhas de psicologia, por exemplo, a psicologia positiva, também trabalha aqui no potencial para ajudar. Então, faz um trabalho também de coach. Eu quero que vocês entendam esse conceito para poder entender o que vocês precisam ou o que vocês identificam dentro de vocês que vocês precisam melhorar dentro do que a gente chama da TDP ou da teoria do desenvolvimento pessoal para poder, de repente, achar um profissional adequado para poder trabalhar junto com você. Porque, veja, se você acha que sozinho consegue as coisas, excelente. Agora, me diz qual é o seu resultado. Se o seu resultado é bom, ok, bacana. Agora, se o seu resultado não anda tão bom, por que você não pede ajuda? Por que você não procura ajuda para poder melhorar, para poder acelerar o seu processo de desenvolvimento? Então, essa é a primeira parte do que a gente chama da TDP, ou seja, o ciclo do sucesso. Aquilo que você acredita te leva para o seu potencial, que pode subir ou descer, dependendo do que você anda acreditando, que vai te levar naturalmente para uma ação. E essa ação, sendo positiva ou não, vai te levar para um resultado, ok? E esse resultado, naturalmente, vai abastecer novamente aqui as suas crenças. Tudo bem, gente? Então, eu quero entender de vocês aí o que vocês têm de dúvidas ou o que vocês entenderam do que eu acabei de falar. Porque isso é super importante para a gente poder desenvolver o que a gente está falando para vocês. Porque na segunda-feira nós vamos falar da segunda parte, nós vamos entrar um pouquinho em outros conceitos para poder trabalhar tudo isso. Então, o ciclo do sucesso, o potencial te leva para uma ação que te dá um resultado que abastece as suas crenças, e as suas crenças abastecem o seu potencial, fazendo esse ciclo, essa roda girar. Então, eu quero saber de vocês aí, o que vocês estão entendendo ou quais as dúvidas que vocês têm em relação a isso que a gente está conversando com vocês hoje. Vão escrevendo aí, eu sei que tem um delayzinho do que eu falo para as respostas, mas o pessoal hoje está muito quieto e eu gosto de interação. Vamos lá, gente, vamos botar para quebrar aí para a gente poder conversar a respeito disso, tirar dúvidas, entender um pouquinho mais sobre o que acontece. Então vamos lá, a Manu colocou aqui, ó, fiquei com uma dúvida na parte de identificar as crenças. Muito bom, Manu. Crenças.
O que são crenças? São aquelas verdades que você acredita, ok? Então, por exemplo, às vezes eu repito algo muitas vezes e eu acabo acreditando que aquilo é uma verdade e aquilo roda na minha programação interna, inconsciente automático. Por exemplo, crenças que podem ser boas ou crenças que podem ser ruins. Se eu tenho uma crença que dinheiro é sujo, que todo rico é ladrão, que dinheiro não dá em árvore, eu tenho um sério problema de crença sobre dinheiro. Consequentemente, isso vai afetar o meu potencial e as minhas ações em relação ao dinheiro. Então, crenças são aquelas coisas em que você acredita como verdade. Pode ser boa ou pode não ser tão boa. Tudo bem? Vamos lá. Como faz para trabalhar essas crenças e superar o ponto que me congela perante algo? Muito boa pergunta, dona Michele. Otimamente. Então, você precisa identificar o seguinte: qual é a origem dessa crença? Se for uma crença relacionada ao que você ouvia, ou seja, uma coisa que você repete e passa para os outros, né? Você tem que criar um sistema para poder fazer uma modificação. Agora, existem crenças mais profundas que podem ser de fundo emocional. Aí eu vou pedir para você procurar o quê? Um psicólogo e ou um psiquiatra para poder entender como isso está funcionando dentro de você. Ok? Então, eu acho que dentro do trabalho de crença, você pode fazer essas duas coisas. O coach, às vezes, trabalha um pouquinho, mas em crenças que não são de fundo emocional, mas sim essas que eu acabei de falar. Por exemplo, a crença no dinheiro, a crença em qualquer outra coisa que é só repetição, não tem um fundo emocional nisso. Aí tem algumas ferramentas dentro dos processos que dá para a gente poder trabalhar e utilizar. Vamos lá. Aí a Manu pergunta aqui, mas como pegar a crença limitante e superá-la para poder achar o sucesso? Muito bom, Manu. Bom, você precisa começar a ter consciência sobre isso. Por isso que a gente vai começar a trabalhar na TDP, nessa teoria de desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque essas crenças limitantes, elas estão segurando aqui, ó, o seu potencial, certo? Como você escreveu. E isso afeta as suas ações e afeta naturalmente os seus resultados, ok? Então, vamos com calma que ao longo dessa semana e da outra nós vamos falar sobre as metodologias que você pode aplicar para trabalhar aqui. Porque é o seguinte, olha só, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Olhando isso aqui, onde aqui que é mais fácil as pessoas terem a dúvida e começar a trabalhar? Nas crenças, no potencial, nas ações ou no resultado? Isso é uma dúvida muito comum. Percebe como a Manu vem fazendo perguntas relacionadas aqui, ó, à crença. E geralmente, se você começa pela crença, muito provavelmente você vai ficar parado em algum lugar. Por quê? Porque você precisa trabalhar essa crença. Ao passo que, se você, em vez de ficar olhando para a crença, começar a trabalhar aqui, ó, no seu potencial, você aumenta o seu potencial, você vai criando conteúdo dentro de você que vai fazer com que suas ações vão melhorando e os seus resultados sejam outros. E esses resultados vão mandar informações aqui para sua crença dizendo que é possível mudar. Então, você não precisa levar ou tomar o caminho da crença como uma coisa única dentro desse processo. Não, você pode trabalhar no seu potencial, que é muito mais fácil. E aí, naturalmente, você faz o ciclo girar. Suas ações melhoram, seus resultados melhoram, e esses resultados acabam abastecendo as suas crenças e você consegue trabalhá-las melhor. Agora, se você quiser trabalhar sua crença também, ok, mas aí procura um profissional adequado para poder trabalhar isso, porque se você for fazer isso sozinho, muito provavelmente você vai ficar onde você está, porque é só olhar aqui, ó, os seus resultados. Qual é o seu resultado profissional? Qual é o seu resultado de relacionamento? Qual é o seu resultado familiar?
você começando a identificar aqui quais são os seus resultados, você consegue achar alguns caminhos que podem te levar para melhorar esse ciclo. Muito bom. E aí, galera do Facebook? Alguma pergunta? Ou só o pessoal do Instagram aqui, que ninguém está fazendo pergunta, ninguém, né? Acho que o assunto não é interessante. Vamos lá, esperando mais um pouquinho aqui para poder responder mais alguma dúvida. Esse assunto rende bastante, mas precisa colocar as dúvidas aí para a gente poder entender melhor como vocês estão pensando, ou como a gente pode trabalhar melhor essa teoria da TDP, que é a primeira parte aqui, falando do ciclo do sucesso ampliado e como eu posso usar desse ciclo para poder achar quem de repente pode me ajudar, né? Se é um coach, se é um mentor, né? Se é um consultor de repente para minha empresa, ou se é um psicólogo, um psiquiatra para poder me ajudar a entender melhor tudo isso, melhorar a minha fisiologia para que eu possa superar algumas coisas. Como eu desenvolvo o meu potencial, Manu? Vamos lá. Você pode desenvolver o seu potencial de várias formas. Primeiro você vai fazer o seguinte, você vai olhar para os seus resultados. Quais são os seus resultados? Seus resultados são bons ou ruins em determinada área da sua vida? Baseado nisso, você vai olhar quais são as suas skills ou as suas habilidades. Quais são suas habilidades? No que você é bom? Né? A Mi vem falando muito disso, ela já falou em diversas lives, no que você realmente é bom. Porque se você identificar no que você é bom, você pode trabalhar para poder melhorar ainda mais e com isso você sobe o seu potencial. E subindo o seu potencial, suas ações mudam, seus resultados também e abastece seu sistema de crenças. Certo? Partilha, vamos lá. Quais as ações práticas para ativar o meu mindset? Muito bom, Bartira. Então vamos entender o que é um mindset. O mindset, na verdade, é uma programação interna que é baseada num conjunto, no seu conjunto de interpretação. Então, o meu conteúdo interno, lembra que eu falei lá em Histórias de Família? A gente tem um conteúdo em que a gente traz geneticamente e outro conteúdo que a gente traz do ambiente ao qual a gente cresceu e das experiências que a gente vai adquirindo, dos conhecimentos que a gente vai adquirindo. Então, isso forma um conjunto de interpretação do mundo que a gente chama de mindset, ou a programação interna, que vai fazer com que você enxergue o mundo ou interprete o mundo daquela forma, certo? Então, as ações práticas para você começar a mudar o seu mindset é começar a identificar, primeiro, quais são os seus resultados, né? Para poder identificar quais são os seus reais potenciais para começar a mudar as suas ações. Porque os mindsets estão ligados diretamente aqui, ó, ao que você acredita, nas suas crenças. Então, fazendo uma análise profunda daquilo que você acredita, você consegue achar ferramentas e soluções para melhorar o seu potencial e fazer esse ciclo girar. Muito bom. Vamos lá. Faço minha pergunta da Manu. Bom, Lombardi, respondida a sua pergunta? Ótimo. Então vamos lá. Penha. Analisando aqui, creio que travo na ação. Como começar a mudar? Muito bom, Penha. Esse é um assunto muito legal, porque quando a gente para aqui, na verdade, a gente não está explorando o potencial, porque a gente para, né? Eu não consigo chegar aqui. Então, se eu não consigo agir, é porque eu estou parado em algum aspecto do meu potencial. Ou seja, de repente, o problema nem o problema está aqui, ó. Eu fico presos em algumas crenças que fazem com que eu, por exemplo, entre numa procrastinação. E aí eu não consigo desenvolver o meu potencial e não consigo partir para as ações. Então eu fico muito mais pensando do que agindo. Então, precisa começar a olhar, precisa começar a analisar direitinho quais são os seus resultados e colocar um olho bem grande aqui, ó. Quais são os meus potenciais, do que eu sou capaz, do que eu realmente sou bom para poder começar a chegar lá e começar a resolver, começar a agir para poder
resolver essas coisas todas. Tudo bom, Penha? Bartira, me sinto preparada, gratidão. Muito bom, Bartira. Você vê que as dúvidas sempre giram em torno disso, né? A gente precisa começar a treinar a nossa mente a olhar coisas diferentes, coisas novas, porque muitas vezes nós fomos escolarizados para ficar olhando para cá, ó. E aqui sozinho é muito trabalhoso para poder desenvolver as coisas. Vamos lá. Amar. Oi, Mar. Como é que estão as coisas aí no Mato Grosso? Rô, se sabemos o que queremos e passarmos a acreditar nisso com foco, que resultado vem? Bom, Mar, é o seguinte, ó. Isso se fala muito na lei da atração, né? Quando eu quero uma coisa, eu fico pensando naquilo e aquilo pode acontecer. Muito bom, mas ó, se eu ficar só pensando nas coisas, né? Eu pensando, e não colocar isso, subir para o meu potencial, muito provavelmente eu não vou chegar para a ação. E aí eu não vou ter resultado. Que é muito comum, que é o seguinte, eu vou sentar aqui agora e vou ficar pensando, eu sou milionário, eu sou milionário, eu sou milionário. Vai cair um saco de dinheiro na minha cabeça? Ou vai aparecer dinheiro na minha conta? Não, não vai. Eu preciso acionar alguma coisa. E para eu acionar alguma coisa, eu preciso sempre melhorar o meu potencial, né? E eu preciso olhar aqui, ó, quais são os resultados que eu quero. Então, se eu quero determinada coisa, eu estou olhando aqui para o resultado, certo? Eu olhando aqui para o resultado, eu faço o caminho inverso. Bom, quais são as ações que eu preciso fazer para poder chegar no resultado que eu quero? Porque eu já quero alguma coisa. Perfeito. Bom, eu preciso da ação A, ação B, eu preciso fazer aquilo. Bom, eu tenho potencial para isso? Bom, tenho, mas o que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar ou adquirir uma determinada habilidade aqui ou ali. Entendem a linha de raciocínio? Então, se eu já sei o que eu quero, eu vou procurar ações, né? E vou procurar um potencial que possa me levar para as ações que me dão resultado. Isso, consequentemente, vai fazer com que eu comece a acreditar mais nisso. Tudo bem? Respondida a sua pergunta, Mar? Muito bom. Quem mais, galera? Vamos aí. Hoje a gente está fazendo uma live diferente aqui. E vamos deixar curto isso aí, cara. Vamos ser mais objetivos. Eu não vou ficar uma hora aqui, não. Então, se você tem dúvida, coloca aí para a gente poder desenrolar essa primeira parte, porque na segunda-feira eu vou falar sobre como a gente aplica tudo isso, como que a gente olha, né, na lupa para poder entender melhor e falar assim, eu vou usar então essa metodologia para poder aumentar o meu potencial e, consequentemente, as minhas ações vão mudar e meus resultados também. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Mais perguntas? Mais dúvidas? Para a gente poder falar sobre isso. Ou ficou claro? Se ficou claro, se todo mundo entendeu, escreve aí para eu saber, gente. Senão eu fico falando sozinho aqui com o telefone, com a webcam, e eu não sei o que está acontecendo, e fica difícil. Vamos lá. Vamos escrevendo aí se você entendeu ou não o que eu acabei de falar. Essa é a primeira parte do que a gente chama de TDP, ou a nossa teoria de desenvolvimento pessoal. Então, vamos escrevendo aí. Entendeu, não entendeu? Funcionou, não funcionou? Como que está funcionando isso para vocês aí? Vamos escrevendo. O pessoal do Facebook também, só estão olhando ali, fica só a coisinha olhando e ninguém escreve nada e eu não sei o que está acontecendo. Porque a teoria eu já dei. Estou aqui agora para responder pergunta. Motivação versus medo, isso atrapalha? Então, Batira, olha só, isso está ligado diretamente aqui às suas crenças, né? Tanto a motivação quanto o medo. Bom, vamos falar um pouquinho disso, de motivação, que é super importante.
Nem sempre a gente acorda motivado para alguma coisa. Mesmo que eu tenha um objetivo muito claro, nem todo dia eu vou acordar bem e bem motivado, né? Então, eu costumo dizer que propósito é muito mais importante do que motivação. Porque se eu tenho um propósito, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, o que eu preciso, né? Não o que eu quero. Porque muitas vezes a gente acorda naquele dia que você não quer fazer nada. Você quer ficar deitado, dormindo ou realmente não fazendo nada. Só que você tem coisas que você precisa fazer. E se você tem um propósito ou um resultado a ser atingido, você vai fazer o que precisa fazer. Lembra quando eu falei na live sobre o que eu desejo e o que eu preciso fazer? Encaixa exatamente nisso aí. Mesmo não estando motivado, eu tenho coisas que eu preciso fazer, e se eu tenho um propósito, eu vou fazer sem julgamento, sem falar que eu gosto ou não gosto daquilo. Tudo bem, Bartira? Vê como o conhecimento começa a se a entrar, a fazer sentido uma coisa na outra, quando a gente começa a ter um conteúdo maior dentro da gente para poder aplicar tudo isso que a gente está falando. Muito bom, minha gente. Mais alguma dúvida? Se não, nós vamos encerrar nossa live por aqui hoje, falando a primeira parte da nossa TDP. Então, vou fazer um breve review do que a gente falou. Nós vamos começar uma série de 3 lives hoje, segunda e a próxima quinta, onde a gente vai falar sobre a TDP, ou seja, a nossa teoria de desenvolvimento pessoal. E a primeira parte é o ciclo do sucesso ampliado, onde a gente entende como funciona isso, o potencial, ação, resultado e crença, e como isso pode ser aplicado na minha vida, e onde eu identifico determinados problemas que eu possa ter para poder achar, de repente, alguém ou algum profissional que pode me ajudar nessa caminhada, seja no meu lado pessoal, seja no meu lado profissional, seja na minha empresa, tanto faz, isso se aplica em qualquer coisa, porque se eu pegar uma empresa aqui, a empresa também tem um conjunto de crenças, coisas que elas acreditam, tem um potencial, tem as ações e tem resultado. Então, dá para trabalhar também isso dentro de uma empresa. Se você é empreendedor, se você tem um pequeno comércio ou uma grande indústria, não importa. Tudo isso aqui pode e deve ser trabalhado para melhorar o sistema, os processos, sejam eles pessoais, profissionais ou empreendedores da sua própria empresa, ok? Então, essa primeira parte a gente fala do ciclo do sucesso ampliado. Claro que tem muito mais conteúdo que a gente poderia falar, mas até nem dá tempo de falar, e a gente conversa isso numa outra oportunidade. Na segunda eu vou trazer a segunda parte da TDP, que a gente vai falar sobre as três coisas que juntam isso para eu poder pegar qualquer tema da minha vida e poder desenvolver um conhecimento sólido em cima disso. E na quinta-feira a gente fecha o ciclo com a terceira parte, onde a gente diz como que isso pode funcionar na sua vida. Beleza, gente? Então, já que não temos mais dúvidas, e já que hoje nosso Ibope está muito ruim, eu não sei se o tema não agradou, ou se as pessoas estão assistindo outra coisa ou não, não importa, importa que nós demos o recado que nós precisamos dar. E então, vamos encerrando por aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que ficaram por aqui. E se você ainda não conhece, vá lá no nosso canal do YouTube, lá tem todas as lives, a gente sobe todas as nossas lives para lá. Desde o começo de março, desde o começo da pandemia, a gente vem trazendo muito conteúdo para poder ser discutido, para poder aprender e tudo mais. Então, entra lá, se inscreve no nosso canal do YouTube, assistam as lives, veja lá os temas ou os assuntos que você gosta, comenta, compartilha com os amigos, porque a gente está aqui para isso, para trazer conteúdo e para vocês trazerem um feedback para a gente poder entender melhor como o mundo está funcionando e como ele vai funcionar daqui para frente, que muita coisa vai mudar e a gente precisa de conhecimento para poder criar novas sinapses aqui dentro, para poder criar novas trilhas neurais, e a gente só faz isso com pequenas mudanças diárias e com o conhecimento e com um conteúdo diferente para a gente poder ir trabalhando no nosso desenvolvimento pessoal, tá bom? Então, gente, gratidão. Amanhã nós temos nosso curso de Reiki aqui, que a gente vai começar.
num formato diferente. Sábado, às 10 da manhã, nós temos o nosso atendimento ao vivo e online, mesmo tendo curso de Reiki aqui, a galera vai para participar do nosso atendimento, que é uma coisa que a gente vem fazendo todo sábado. Então, amanhã a gente vai colocar o post lá para vocês escreverem os nomes, e sábado, 10 da manhã, a gente está online, ao vivo aqui, para poder fazer o atendimento de Reiki, para poder mandar muita energia boa para o planeta, para poder ajudar muito as pessoas que estão precisando nesse momento. Tudo bem? E aí, segunda-feira, eu volto com a segunda parte do nosso TDP, beleza? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês, por terem ficado por aí, e a gente se vê no sábado ao vivo. Amanhã não tem live, Amires. Amanhã, de sexta-feira, a gente não está fazendo mais live. Agora só sábado o atendimento, tudo bem? E aí segunda-feira eu volto aqui para a gente falar sobre a segunda parte da nossa TDP. Então, beijo para vocês, bom final de semana e sábado de manhã a gente se vê no atendimento. Tchau!